Histórico mesmo, né, o Carla, que pela primeira vez, generais, né, eles acabam presos, condenados e presos por conta de um processo golpista. Diego, e aí tem um outro passo, né, que a gente vai ter que ver. Primeiro, boa tarde para o coach, é sempre bom ter ele aqui com a gente. A gente vai ter um outro passo para acompanhar, porque nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala também aí a respeito da perda de patentes. Por quê? Porque nesse processo eles foram condenados aí, né, enfim, há mais de 2 anos. Então, naturalmente, esses processos criminais, quando os militares são condenados a mais de 2 anos, abre-se ali uma representação no Ministério Público Militar. Mas o ministro Alexandre de Moraes já oficiou, inclusive, ao comandante do Exército nessa decisão, e aí vai ter o trâmite do Ministério Público Militar a avaliar essas prisões para ver se esses generais vão ser considerados indignos para o oficialato, né, como eles dizem, e aí o Supremo Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar, o STM, vai julgar e condenar e eventualmente retirar as patentes de Braga Neto, Paulo Sérgio, Bolsonaro, Mauro Cid, enfim, esses militares Braga Neto, enfim, esses militares estão aí condenados pela tentativa de golpe. Esse é um próximo passo, Diego. A gente estava aqui até produzindo as reportagens para responder todas as dúvidas, né? Que tende a demorar um pouco mais. Não é tão, não sei se será tão célere assim. E aí como a gente revelou aqui, nesse espírito corporativista dos militares, o próprio atual comandante do Exército pediu aí a dignidade, fez questão de que eles fossem levados por militares ao comando, tem reafirmado que não está politizando essa questão, que está apenas seguindo as ordens, que Tomás, mesmo sendo alvo de Braga Neto, por exemplo, nessa trama golpista, se a gente lembrar, o Braga Neto acusou e fez várias acusações contra o atual comandante do Exército. Ele fala muito institucionalmente disso e ele diz que esses militares internamente ainda vão ter as suas chances de defender as suas patentes, né? E aí a gente fala um pouco, na coluna eu trouxe um pouco, porque lá, ouvindo do Exército, eles falam da biografia desses generais, né? Como o coach disse, é histórico, são generais 4 estrelas, incluindo um ex-comandante do Exército. Então, eles salientam que são figuras que, para o Exército brasileiro, tinham uma grande biografia e que agora a gente comprova, né, com essa sentença, que no governo Bolsonaro foram, de uma certa forma, sequestrados aí, orquestraram uma trama golpista e agora vão cumprir pena por isso. Mas ainda vai ter esse outro processo no âmbito militar, que tende a levar mais um tempo, Diego. Em média, segundo cálculos aí de algumas fontes com quem eu conversei, algo em torno de 2 anos. Mas, obviamente, a gente ainda tem que esperar o que vai acontecer, mas esse é o próximo trâmite que vai acontecer com esses militares aí de alta patente que foram levados hoje para o quartel para começar a cumprir pena. Professor Maierovitch, e os militares? O Superior Tribunal Militar vai ter que andar no fio da navalha. Por quê? Em primeiro lugar, o Supremo considerou que houve golpe de Estado, houve violação ao Estado Democrático de Direito, que 2 bens jurídicos foram afetados. Ou seja, golpe de Estado, o Estado Nacional, o Estado-nação foi afetado por essa tentativa de golpe. E, por outro lado, a Constituição também foi afetada. Então, são dois valores fundamentais. A pergunta: o que esse Tribunal Militar castrense poderá fazer? Por evidente, não vai contrariar e nem pode o Supremo Tribunal Federal. Então, um tribunal que é superior não pode ir contra um tribunal supremo. Veja que camisa de força ele está. Por quê? Ele vai considerar o quê? Se vai ou não cassar a patente. Ora, por indignidade. Existe coisa mais indigna, qualquer que seja a patente, do que violar a Constituição com golpe de Estado e violar o Estado Democrático de Direito? A resposta, evidentemente, é que eles não vão poder modificar uma decisão do Supremo nessa situação. E
o que a própria lei deu como socorro a essa situação. Aqueles que no regime castrense tiveram aí altas patentes, grandes condecorações e etc. Como fazer, de repente, daquilo que em italiano se chama calcio in culo, nesse pessoal? Então, se tem uma legislação em que eles são considerados, na verdade, mortos civis e militares, e a família começa a receber a pensão. Atenção, o Superior Tribunal Militar não vai poder trombar nem com o Supremo, nem com a nossa Constituição, nem com a nossa democracia. Essa história de espichar durante 2 anos, talvez para que isso caia no esquecimento, mas atenção, nós devemos ficar vigilantes, porque os crimes foram de gravidade absoluta, não tem como contemporizar. Exato, Dani. E muitos falam, né, que os militares não querem, enfim, que a instituição seja completamente levada, né, junto com eles, com esses militares condenados. Vamos ver o que acontece com a patente deles também no STM, né? Deixa eu dar boa tarde para o Coach, que chegou aqui se somar a gente. Coach, muito bom ter você aqui do nosso lado, como sempre. Sarza, tem 2 questões aí, né? O ministro José Múcio Monteiro, o ministro da Defesa, tem uma fala que ele faz sempre, né? Ele diz: é preciso punir os CPFs para livrar o CNPJ, ou seja, pune a pessoa que errou para que fique claro que as Forças Armadas não se curvaram, não cederam à intentona golpista, né? Se alguns militares, e é o caso do Paulo Sérgio Nogueira, que a Carla citou, chegou a comandar o Exército e foi ministro da Defesa. Braga Neto, general, também chegou a ser ministro da Defesa e depois foi Casa Civil e depois poderia ter sido vice-presidente da República se tivesse sido eleito com Jair Messias Bolsonaro. Você tem o general Augusto Heleno, que era considerado uma referência, chefiou a missão de paz do Brasil no Haiti, da ONU no Haiti, perdão, em nome do Brasil. Então, enfim, veja a biografia que foi parar na lata do lixo, porque houve uma mistura sem precedentes. Nem na ditadura tinha tantos militares, né, dentro do Palácio do Planalto, dentro de um governo como o Bolsonaro fez agora. E essa mistura, né, dizem, quando a política entra por uma porta no quartel, a hierarquia sai pela outra. O que se viu é que, de fato, o ditado se cumpriu, né? Ditados populares não são ditados populares à toa, né? Porque geralmente eles se confirmam. Bom, de certa forma, o que o Exército vai dentro das forças, essa é a ideia, né? Punir o CPF para limpar e deixar claro que o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, apesar da condenação do almirante Garnier, porque este sim teria sentido em colocar as armas à disposição da trama golpista, o Exército e a Aeronáutica não cederam, as forças então sairiam limpas. Agora, no Superior Tribunal Militar, a gente já tem um clima de embate entre a ala legalista e uma ala que está lá há mais tempo e que tem essa atitude, digamos, de mais espírito de corpo, né? Então, o que a gente pode esperar, eu acredito, observando como hoje nós temos a presidente do Superior Tribunal Militar, ela é bastante legalista, o presidente que a antecedeu também bastante legalista, acho que a gente vai ter um embate, né? Não me parece que vai haver uma solução, uma acomodação, sem que haja um debate forte no Superior Tribunal Militar a respeito do que fazer com esses personagens que acabaram agora presos, né? Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente da República e comandantes militares e militares são presos por tentativa de golpe de Estado. Até porque, né, Coach, o uniforme ali era um detalhe, né? Eram todos integrantes do governo, né? Já estavam atuando mesmo como políticos, né? Alguns se candidataram, inclusive. O Braga Neto foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, né? Eu só queria aproveitar, Diego, se me permite, claro, a presença do nosso amigo Walter Maierovitch, para saber o seguinte: como não há prazo para o Superior Tribunal Militar fazer o julgamento e tirar as patentes e tal, os direitos que eles tinham,
O que acontece se simplesmente o Superior Tribunal Militar não colocar isso na pauta? O que o Supremo pode fazer? Bom, não pode fazer mais nada, a não ser se ocorrer uma reclamação, que é um instrumento, é o remédio de decisão contrária à do Supremo. Então, existe esse remédio que se chama reclamação. Agora, vamos pensar nessa tentativa aí, a gente não sabe se vai ocorrer, mas nesse prazo de 2 anos, que é uma duração média que se calculou. E se um deles morrer, hein? Está extinto o exame do quê? O exame do mérito sobre perda de patente. Então, ele vai continuar com a patente, vai ser enterrado com ela. Faz jus a honras militares? Veja, tem as complicações que o Cocho está levantando isso, evidentemente, porque com a sua experiência já enxerga longe. Então, há necessidade que esse processo, o devido processo, com direito de defesa e etc., mas que tenha uma duração média, atenção, razoável, porque se não for razoável, cai no espírito de corpo, no espírito corporativo. Agora, a Dani levantou a questão da ala legalista e da ala mais corporativa. Ora, não há corporativismo aceitável, legítimo contra a lei, contra a legalidade, contra a decisão do Supremo. Contra a decisão do Supremo, num caso que não existe gravidade maior, não tem gravidade maior do que membros do Exército que julgam fidelidade à Constituição atentarem a ela. Professor, vamos falar do Ramagem, porque foi determinado também, né, Dani, a perda de mandato do deputado federal Alexandre Ramagem, que fugiu, está nos Estados Unidos. Isso é engraçado, né? Hoje estava todo mundo falando. Ontem o Hugo Mota entrou em contato com uma série de líderes de partidos para saber, e aí, tem clima para votar a redução das penas dos condenados do 8 de janeiro? Tem clima para o PL voltou a dizer que trabalharia pela anistia, né? Não vai ter clima para votar o PL da dosimetria, mas, enquanto isso, deixa-se de discutir por que a Câmara ainda banca estrutura, gabinete, etc e tal, para a deputada Carla Zambelli, foragida na Itália, para o deputado Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos, quase que o nome não vem. Para o deputado Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos. Até quando, né, vai ficar acobertado? A perda do mandato, ela é automática quando você tem a condenação, porque ele está condenado a um prazo maior do que ele pode se exceder. Ele vai exercer o mandato da cadeia? Não. A Câmara deveria entender como automática a perda do mandato, porque está condenada. A mesma coisa com a Carla Zambelli. E vem se furtando a fazer. E depois não entendem por que a imagem está tão ruim e por que quando avançam para um projeto tipo uma PEC da blindagem, a paulada é imensa. Porque a Câmara se omite no básico. Para que ficar bancando estrutura para condenado da justiça ou para foragido da justiça? Que, no caso, os dois têm essa dupla função, digamos assim, 2 estrelinhas no caderno, né? Condenados e foragidos. A perda do mandato deveria ser automática pela lei, mas a Câmara tá escrevendo suas próprias regras, né? Num Brasil que se acostumou a ver esse tipo de solavanco institucional, a Câmara parece ainda não ter entendido que esses tempos acabaram. O maior exemplo disso é a série de prisões que está acontecendo hoje, com o início do cumprimento da pena dos condenados por terem urdido, tramado, desenhado, literalmente, um plano golpista que incluía assassinato de autoridades e fechamento de um dos poderes no Brasil, a justiça. Em especial a justiça eleitoral. Verdade, Dani. Carla, e a gente viu ontem aqui o Ramagem falando, né, justamente sobre esse assunto, dizendo que ele está em situação legal e que vai exercer o mandato lá dos Estados Unidos, ele condenado, né?
Diego, e é curioso que isso, a gente já falou aqui também, né? Tem uma pressão aí pro presidente, desculpa, não, pro presidente da Câmara, Hugo Mota, que já tem quase uma jurisprudência de deputados foragidos, né? E é isso, a Câmara precisa tomar algum tipo de atitude, o Ramagem, enfim, faz a defesa dele, mas a gente tem uma situação que é no mínimo estranha, de falta de posicionamento mais firme do presidente da Câmara, Hugo Mota. Mas eu queria só pedir licença para destacar um pouquinho, um pouco mais da Justiça Militar, que eu acho que foi ótima todas as observações do professor, da Dani e do Couto, também para destacar realmente o perfil da presidente. Pela primeira vez, né, a Corte Militar tem uma mulher na presidência, e a Elizabeth, deixa eu pegar aqui tudo, desculpa, gente, fugiu. Ela é a Elizabeth Rocha, Maria Elizabeth Rocha. Ela é super feminista, considerada também bastante legalista, e tem agora a advogada Verônica Abdala, que também é uma representante feminina indicada aí pelo governo, e que elas são bastante reservadas, Diego, elas têm um perfil bastante reservado. No caso, a Verônica, né, não são militares, mas a Maria Elizabeth é casada com um militar, tem um histórico militar, mas é muito progressista, né? E a Verônica não tem nenhum histórico militar, porque a corte é composta de 15 pessoas, incluindo militares e civis. Então, de fato, eu acho que vai ser, como tudo está sendo muito inédito nesse procedimento, eu acho que a gente vai acompanhar pela primeira vez um julgamento, né, no Superior Tribunal Militar de uma forma mais intensa, né, e vendo aí o posicionamento, queria destacar, né, o posicionamento dessas mulheres também nesse julgamento, já que no Supremo a gente permanece também só apenas como uma mulher, e agora no Superior, desculpa, gente, Tribunal Militar, temos uma mulher de forma inédita na presidência. Enfim, só queria fazer essa observação que eu acho que é importante também, porque a população está acostumada já com os ministros do Supremo, né? Os ministros do Supremo já são de fato conhecidos, mas o do STM ainda é uma questão que está fora da nossa realidade, que a gente vai passar a acompanhar nos próximos meses. Pertinente observação da Carla. Fala um pouco sobre a perda de mandato do Ramagem para a gente, professor, por favor. Olha, o Código Penal, com todas as letras, atenção, com todas as letras, estabelece como consequência, como acessoriedade à condenação, então, a pena de privação de liberdade individualizada. Então, além disso, essa é o quê? Essa é a conclusão condenatória. Mas o Código estabelece, vou repetir com todas as letras, o que? O acessório. E diz ter a sentença condenatória o efeito imediato, atenção para a expressão, imediato, do que? De perda de função pública. Ora, é uma função pública a de deputado. Então, o efeito é imediato. Mas agora, vamos ao ponto. E quem aperta o botão do automático? É o quê? O presidente da Câmara, iniciando o quê? Uma formalidade, apenas uma formalidade, porque o efeito já está declarado disso. Outro ponto que chama a atenção, e que agora vamos voltar ao Superior Tribunal Militar, que foi o primeiro tribunal da história do Brasil. Na história do Brasil, começa com corte, a primeira delas é a militar, é a castrense. E lá nós temos o seguinte: a parte dos togados, os que usam como diferenciador a toga, um hábito talar, porque vai até o talo, e aqueles que mantêm o quê? Mantêm o uniforme militar. Daí se criou essa distinção entre o corporativo e o talar, que na realidade não pode existir. Como disse certa vez, quando recebeu, com pleno ato institucional em vigor, recebeu um habeas corpus, o que era proibido na ditadura pelo ato institucional, ele recebeu, dizendo, um ministro, o ministro Berenbach, recebeu dizendo que ele estava ali como juiz, para fazer justiça como membro do Poder Judiciário. Quero só aproveitar aqui a sua participação ainda conosco para falar daquela multa, né? Porque é uma multa coletiva, digamos assim, solidária entre os condenados de R$ 30 milhões.
ela é dividida igualmente para todos os condenados? Se alguém não tiver dinheiro para pagar, como é que faz? A gente está vendo aí o trecho da decisão. Condenação por danos morais coletivos com fixação do valor indenizatório em 30 milhões de reais a ser adimplido de forma solidária pelos condenados. E aí citam, né, o Ramagem e os outros demais condenados nessa ação penal. Professor, o que acontece? Então vai ter que dividir o bolo e ver quanto compete a cada um. Mas a lei é muito clara, que se pode em execução, atenção, no processo de execução da multa, e o prazo prescricional é muito curto, é de 2 anos, então o Estado tem que executar isso em 2 anos, senão cai na prescrição e ninguém paga nada. Então, como se dá isso? A pessoa pode se declarar insolvente. Então, aquele general, o Heleno, já disse que sem o soldo, pela perda de patente, ele se tornaria insolvente. Mas acontece o quê? É insolvente ou não? Então, a necessidade de um processo de natureza civil, para se declarar a insolvência. Caso contrário, os bens patrimoniais, e aí não é salário, são bens patrimoniais, vão cobrir isso, porque o patrimônio é o que dá o quê? Gera a indenização, a possibilidade de se indenizar, de não se tornar indene, quer dizer, sem pagar. Tem patrimônio, o patrimônio vai responder, patrimônio.